Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que bom, que alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com você da Palavra do Senhor. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar sobre o seguinte tema: altruísmo, uma virtude cristã. Nessa mensagem quero mostrar que nós como cristãos precisamos ser altruístas. Fiquem conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Romanos, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu vou ler novamente. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Baseado nesse versículo, nesse texto, na verdade, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: altruísmo, uma virtude cristã. Altruísmo, uma virtude cristã. Nesse capítulo, o apóstolo São Paulo vai nos ensinar acerca do lindo testemunho do nosso próprio Cristo. A epígrafe do capítulo é: Cristo nos dá o exemplo de abnegação. E eu vejo aqui alguns dos mais importantes princípios da vida cristã. Aliás, eu só posso realmente dizer que sou um cristão se eu conseguir exercer esse papel que o apóstolo está aqui nos ensinando nesse capítulo. Ele está mostrando que nós devemos ter consciência de que a nossa vida cristã tem que ser praticada a partir do princípio de que eu preciso ajudar o meu semelhante, o meu próximo. Veja que o versículo diz: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, dentro do versículo eu vejo pelo menos duas importantes verdades. A primeira é de que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Só pode se considerar forte uma pessoa que está sendo fortalecida pelo Senhor. Porque em nós mesmos, nós não somos fortes. É impossível um homem ser forte por si só. É bem verdade que aqui não está falando de músculo, de força física, de força humana, que está falando de uma outra força, que está falando da força espiritual que nos credencia a gerenciar os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas também a de nossos irmãos. É isso. Quando a Bíblia está falando, o apóstolo está nos ensinando sobre essa questão de ser forte, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, a primeira coisa que eu destaco é justamente isso. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Esse mesmo apóstolo, ele escreve aos Efésios e ele vai dizer sobre essa fortaleza quando ele diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando a gente se fortalece no Senhor, a gente se credencia para estar suportando a fraqueza dos fracos. E olha que tem muitas pessoas assim. Como é que funciona isso? É simples.
todo ser humano, ele tem as suas virtudes e tem os seus defeitos, as suas fraquezas, os seus erros, os seus acertos. E nós precisamos saber que o cristianismo precisa ser praticado a partir dessa verdade. O maior e mais poderoso exemplo de altruísmo é o nosso próprio Cristo. Por isso que Paulo vai usar aqui, nesse capítulo, o exemplo de Jesus. Qual era a missão de Jesus? Qual foi o principal objetivo de Jesus humanizando, tomando forma humana, se fazendo homem, vir aqui na terra, morrer no nosso lugar? É óbvio que é justamente dar-nos o exemplo de abnegação, mas também de altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é o contrário de egoísmo. O egoísta, ele pensa em quem? Pensa única, exclusivamente em si mesmo. Isso é ser egoísta. É você estar vivendo a vida a partir apenas das suas necessidades e não da dos outros. Isso é egoísmo, quando você só pensa em você, quando você não se preocupa com os seus semelhantes, quando você não se esforça por causa do seu semelhante, você está sendo o quê? Egoísta. O egoísmo leva as pessoas a esse sentimento. Agora, o altruísmo é o contrário disso. Quem é altruísta vive em função do bem-estar do seu semelhante. E Jesus é o maior e mais poderoso exemplo de altruísmo. Então essa é uma verdade que a gente precisa parar para pensar. Eu preciso pensar sobre isso. Como é que tem sido a minha vida de preocupação com os semelhantes? Eu gasto tempo com os meus semelhantes? Eu me esforço para ajudar o meu semelhante? Eu faço alguma coisa em função do semelhante? Ou eu só penso em mim mesmo? Essa é uma pergunta que eu preciso responder. E aqui Paulo está dizendo que nós que somos fortes, e eu só posso me considerar forte se eu estiver sendo fortalecido pelo Senhor. Porque sem a força do Senhor, não há fortaleza, não há condição de você ajudar nem a você mesmo, que dirá os outros. Não é assim? Então essa é a primeira verdade. A segunda é em não agradar a nós mesmos. E nesse ponto eu quero fazer primeiro um intervalo comercial para depois pensar sobre essa verdade bíblica que nós temos que pensar nos outros antes de pensar em nós primeiros. Um minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre altruísmo, uma virtude cristã. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo justamente do primeiro ponto do versículo 1 do capítulo 15 de Romanos, que mostra que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E aí a outra parte do versículo diz, e não agradar a nós mesmos. Isso aqui, irmãos, eu confesso, não é fácil praticar. Fazer isso aqui não é uma tarefa tão fácil. Viver para agradar os demais e não a nós, é um grande e desafiador trabalho.
Quando você tem isso em mente, você vive em função das pessoas. Irmãos, e o mundo está tão precisado de pessoas com essas características. Nós estamos mais do que na hora de pensar sobre isso. E especialmente nós que dizemos ser cristãos. É claro que eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Porque tem pessoas que vê a gente pregando uma mensagem dessa, e aí ele acha que a gente tem condição de sair resolvendo o problema de todo mundo. Isso não é possível. Mas isso também não significa que eu vou virar as costas para as dificuldades das pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa em função do meu semelhante. Especialmente dos fracos. Tem pessoa, irmão, que dá trabalho. Na igreja a gente vive isso. Tem pessoas que são fracas, fracas espiritualmente, fracas emocionalmente, fracas, inclusive, às vezes, até fisicamente. E essas pessoas precisam ser ajudadas. Hoje, são poucas pessoas que têm condição de parar para ouvir os problemas dos outros. Por exemplo, o meu ministério tem sido isso. Boa parte do meu tempo eu gasto ouvindo pessoas, aconselhando pessoas. Essa manhã mesmo, passei uma manhã toda aconselhando, conversando, ajudando pessoas. Por quê? Porque essa é a minha missão, eu fui chamado para isso. E só Deus sabe, e a pessoa que é ajudada quando está precisada de um conselho, de uma ajuda, em vários aspectos, sabe o quanto é importante você ajudar o seu semelhante nas suas fraquezas. E aí o versículo 2 diz que você precisa, a parte final do versículo 1 do capítulo 15, diz que nós não devemos agradar a nós mesmos. Aí o versículo 2 diz, portanto, vai reafirmar, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Eu preciso me esforçar para agradar o meu próximo. Como é que funciona isso, pastor? Eu vou tentar te ajudar. Quando eu tenho no coração o desejo de fazer o bem, porque na essência eu possuo o bem na minha alma, qual que é a essência do bem que está em nós? Deus. O homem sem Deus, ele, na sua essência, ele é mau. A nossa natureza, ela é perversa. Ela não possui essas características. Daí o tema, altruísmo, uma virtude cristã. Eu preciso estar cheio de Deus. Cristo precisa estar na minha vida para que eu consiga viver isso. Eu não vou conseguir cumprir isso aqui, você também não, se nós não tivermos cheio de Deus. O versículo diz, portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. O que é bom para o seu irmão, procura fazer, porque isso vai edificá-lo. É claro que nós não vamos agradar todo mundo. É claro que nós não vamos conseguir alcançar todo mundo. Porque nós sabemos que quando a gente se propõe a ajudar pessoas, há aqueles que se aproveitam. Toda pessoa que se aplica a isso, em algum momento ele vai ser explorado. Infelizmente o ser humano é assim. Tem pessoas que você dá a mão e quer o pé. Você ajuda um pouco, ele quer mais. E aqui, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que você tem que se esforçar para você fazer aquilo que está dentro da sua capacidade. É claro que Deus não vai exigir de você aquilo que você não pode fazer. Mas Deus vai nos exigir aquilo que nós podemos fazer e não fazemos. É isso. Eu preciso fazer aquilo que me é possível fazer. Mas será que eu estou fazendo o que é possível fazer? Será que você está fazendo o que é possível fazer? E não é só para a sua família, é para as pessoas que lhe cercam. E olha, amados, quando a gente faz o bem, o maior beneficiado não é nem a pessoa que você está ajudando, é você. Sabe por quê? Porque fazer o bem proporciona um bem-estar tremendo na nossa vida. Quando você faz o bem, você se sente bem. É assim. E aqui, olha o que o versículo de número 3 vai dizer. Por que Paulo está pedindo isso para nós, né? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas do fraco e agradar não a nós mesmos, mas tentar agradar o próximo. Versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo.
O primeiro que nos dá o exemplo nessa matéria é Jesus. Jesus não veio aqui para agradar a ele. Pelo contrário. Olha o que está escrito no versículo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Jesus foi injuriado, Jesus foi vituperado, Jesus foi ridicularizado pelas pessoas. Mas isso não tirou ele do seu ministério, da sua proposta, do seu propósito, que era morrer para dar vida às pessoas, especialmente aqueles que iriam acreditar no seu sacrifício. Então isso é exemplo. Jesus não só fez, como deu a sua própria vida pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Então nós precisamos pensar sobre isso. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente encerra essa mensagem baseado no tema do capítulo 15 de Romanos. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre altruísmo, uma virtude cristã. Eu encerrei o segundo bloco e agora, nesse último, eu quero fechar essa mensagem mostrando que o maior exemplo de altruísmo é, de fato, de Jesus. E aqui o versículo que eu li no último, na última intervenção, diz que sobre mim, Jesus fazendo a afirmação, caíram as injúrias dos que se injuriavam, dos que te injuriavam. Aqui eu preciso dizer um negócio muito importante. Toda pessoa que se propõe a ajudar as demais vai sofrer. Porque nem sempre você vai receber o retorno daquilo que você está fazendo. Jesus estava fazendo bem e o que deram a ele? Tudo o que eu acabei de dizer no último bloco. Ele foi injuriado, ele foi ridicularizado, por fim foi condenado à própria morte. Então, amado, aqui está um sentimento que não é fácil de ser praticado. Eu reconheço isso. Qual é, pastor? O sentimento que a gente tem que desenvolver no coração de que tudo que você faz para as pessoas, você não deve esperar retorno das pessoas. Não. Porque se você for esperar retorno das pessoas, você não vai fazer. Ou você vai fazer até um momento e você vai parar de fazer. Essa é a verdade. Às vezes você ajuda uma pessoa uma vez, 2, 3, 4, 5, 10. Mas o dia que você não ajudar aquela pessoa, ela vai esquecer as 10 vezes que você ajudou e vai te criticar porque você não ajudou. É assim. O ser humano é desse jeito. Mas não é porque as coisas acontecem assim que a gente vai deixar de fazer. Jesus enfrentou as injúrias e fez o que precisava ser feito. E aí o versículo vai dizer assim, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, versículo 4, para que pela paciência e consolação das Escrituras
tenhamos esperança. Aqui eu preciso saber que para fazer esse trabalho, eu preciso estar cheio de Deus. Eu preciso ter o sentimento que estava em Jesus, ou que esteve em Jesus enquanto homem. Olha o versículo da frente. Ora, versículo 5. O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. O mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que nós temos que ter o mesmo sentimento que estava em Jesus para a gente conseguir fazer o bem, para que a gente consiga ser altruísta e não egoísta. Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque são egoístas. Muitas pessoas estão com o seu casamento destruído, com a sua vida destruída, porque são pessoas egoístas, só pensam em si mesmo. Elas não pensam no seu semelhante, elas não se esforçam pelo seu semelhante. E pode ter certeza que a lei da semeadura, ela é verdadeira. Aquilo que você planta, você colhe. Toda pessoa egoísta tem um final triste. Mas uma pessoa altruísta pode ter certeza, mesmo que ela sofra, ela vai ter um final bonito, porque Deus gosta, Deus ama essas pessoas. Este foi o sentimento que Jesus teve. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, parece que Jesus fracassou, né? Porque Jesus sofreu demais. Por fim, mataram Jesus de uma forma cruel, estúpida. Então, a impressão que se dá quem olha pelos olhos humanos é que Jesus fracassou. Jesus é o maior vencedor da história, porque depois ele ressuscitou e você sabe quem é Jesus. O que Jesus pode fazer hoje por mim, por você, por todos nós. Então, amados, essa mensagem, ela precisa nos levar a refletir sobre isso. Eu preciso trabalhar em função dos meus semelhantes. Isso faz bem para a alma. Não viva só para você. Se Deus tem te abençoado, gaste um pouquinho disso que Deus está te dando para ajudar os seus semelhantes. Dê um pouquinho de você para as pessoas, do seu conhecimento, do seu tempo. Ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas. Não seja uma pessoa egoísta que pensa só apenas nas suas necessidades. Que você saiba viver isso. Olha aqui, irmãos, o versículo está dizendo que nós temos que ter o mesmo sentimento que estava em Jesus. E aí, lá no finalzinho do versículo, da seção desse capítulo, o versículo 13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo. Ou seja, o Deus da esperança, o nosso Deus, nos encha de gozo. O que é gozo? Gozo é mais do que alegria. É um prazer espiritual, uma satisfação espiritual. E que paz em crença, para quê? Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus quer me encher, Deus quer encher você desse poder, dessa alegria, desse gozo. Para quê? Para levar você a ter prazer em ajudar as pessoas. Que Deus possa fazer isso, irmãos. Esse mundo nosso está muito ruim, esse mundo está muito cruel, pessoas cada dia mais só querendo tirar proveito, muitas pessoas usando inclusive da miséria do irmão para tirar proveito da miséria do irmão. Isso não pode. Deus não se agrada disso. Isso é coisa de egoísta e não de altruísta. E a Bíblia diz, e eu encerro dizendo isto, que a minha vida, que já foi fortalecida no Senhor, ela precisa ser praticada nessa dimensão. Eu preciso suportar as fraquezas dos fracos e agradar, não a mim mesmo, mas ao próximo. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a viver em função do altruísmo. Vamos orar por isso. Oremos, vamos falar com o papai. Meu Pai querido, nós nos entronizamos em oração diante da tua face nesse momento. E queremos pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que estão nesse momento orando comigo.
que a Tua palavra possa alcançar nossos corações, que nós sejamos altruístas, Pai. Ajuda-nos a ajudar nossos semelhantes, que eu possa fazer isto, Pai, que a minha vida seja devotada, dedicada em função das pessoas. Ajuda-me, Senhor. Pai, abençoa esse irmão que está orando comigo nesse momento, para que nós consigamos tirar de nós o melhor, para que nós possamos nos doar, porque, Pai, é para isso que o Senhor nos abençoou, para que nós possamos doar um pouco de nós em função dos nossos semelhantes. Ajuda-nos, Pai. Para a glória e louvor do Teu santo nome eu te peço, e para a glória do Teu poderoso nome eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Mais uma vez, entregamos do coração o que Deus nos deu. Espero que Deus tenha falado com você e que você possa aprender, assim como eu aprendo todo dia com Jesus, as grandes lições da Bíblia. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja lhe abençoando, lhe protegendo, lhe guardando. Abençoado seja você e a sua casa. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.